Vamos estudar frações simplificadas. Ok? Ó, frações simplificadas. O que é simplificar uma fração? A definição é reduzir o numerador, ó, e o denominador a números menores. Vou repetir. O que é simplificar uma fração? A palavra-chave é reduzir. Simplificar uma fração é reduzir ela para números menores. Ok? Então, é reduzir o numerador e o denominador a números menores. Então, reduzir a palavra-chave aqui. Ok? Então, frações simplificadas é uma redução dessa fração. Mas para poder simplificar, eu tenho regras, condições. Tá? Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Para poder simplificar, eu tenho regras e tenho condições também, né? Então, vamos lá. Qual seria a regrinha? Primeira, para simplificar, eu tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número inteiro maior do que 1. Então, primeira regra, dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Esse número é inteiro e esse número é maior do que 1. Ok? Segunda regra, o resultado dessa divisão tem que ser um número sem vírgula. Ou seja, quando eu dividir o numerador por um número inteiro maior do que 1, essa divisão tem que ser um número sem vírgula. Se a divisão for um número com vírgula, ele não atende à condição, não atende à regra das frações simplificadas. Ok? Então, tem que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número inteiro maior do que 1. E o resultado dessa divisão, né? Que eu for dividir o numerador por um número, depois o denominador por outro número, né? Um número inteiro maior do que 1. Tem que o resultado, quer dizer, o quociente dessa divisão tem que ser sem vírgula. Ok? Então, duas condições, né? Vamos para... Só para... Você pergunta, mas Márcia, por que eu tenho que fazer simplificação de frações? É tão trabalhoso. Deixa assim mesmo, eu pego uma fração e divido. Olha, temos que simplificar uma fração, porque vai facilitar a divisão para vocês. Né? Quando a gente simplifica uma fração, a gente vai encontrar o menor número possível dessa fração. Então, vai ajudar muito na divisão dessa fração, se eu quiser dividir a fração. Ok? E também você vai ter uma melhor compreensão da fração, ou seja, do resultado que der a fração, você vai ter uma melhor compreensão. Tá? Então, são algumas... né? Alguns dos porquês, né? Porque a gente tem que simplificar uma fração. Além do que, eu vou colocar aqui mais uma para vocês, que é... Vamos encontrar... frações equivalentes. Como é que eu vou botar aqui, ó? Encontraremos frações equivalentes. Vou botar aqui. Encontraremos... Quando a gente simplificar, a gente vai encontrar, né, frações equivalentes. Deixa eu botar aqui bem... Que vamos estudar frações equivalentes mais à frente, ok? Então, vamos aos exemplos. Vamos estudar aqui alguns exemplos. Ó, deixa eu ajeitar aqui o papel para a gente começar. Frações simplificadas, tá? Então, vamos começar por essa fração aqui. Lembra? A condição é, o número que eu dividi aqui tem que ser acima de 2, tem que ser de 2 em diante, não pode ser 1, né? E aqui também, ó, tá vendo? Qual é o número que eu divido aqui? O 3. E esse mesmo número que eu colocar aqui, também vou dividir o 6. Né? Esse método que a gente vai dar aqui, tá? É um método, tem outro método, ok? Mas esse método é o método da divisão sucessivas.
Mas neste momento, para vocês, eu vou ensinar o método dessa divisão sucessivas, tá? Ou seja, você vai dividir sucessivamente. Então, qual é o número que eu coloque aqui, eu consiga dividir e o resultado não dê número com vírgula. Então, por 2, deixa eu pegar aqui, 3 dividido por 2. Não vai dar, porque vai dar um número com vírgula. Então, não, por 2 não vai, tá? Por 3, ó, 3 dividido por 3 vai dar 1. Opa, 1... O resultado é um número sem vírgula. Então, por enquanto, 3 pode. E agora aqui, ó. O número que eu dividi aqui, ó, 3, ó. Eu tenho que dividir aqui embaixo também, lembra? É a condição. O que eu colocar aqui, tenho que colocar aqui também. Para poder a gente fazer a simplificação. Então, se eu colocar aqui por 3, então vai ser 6 dividido por 3, 2. Opa! Ó, vou colocar aqui. O resultado aqui é 2 e o resultado aqui é 1. Ó. Então, os resultados das divisões dessa divisão e dessa divisão foi um número sem vírgula. Então, se foi um número sem vírgula, então eu posso fazer essa simplificação, tá? Eu começo com 2. O 2 não deu, eu vou para o 3. Então, aqui em cima da fração deu 1 e aqui embaixo da fração deu 2. Ó, o resultado aqui, ó, dessa divisão deu 1. E o resultado aqui dessa divisão deu 2. Ok? Então, vamos ver. A gente consegue dividir? Bom, aqui deu 1. Lembra aquela condição? Tem que ser um número inteiro. Eu só posso botar aqui, ó. Vou botar aqui. Eu só posso dividir aqui em cima um número inteiro maior do que 1. Então, se eu colocar aqui por 2, 1 dividido por 2 vai dar um número com vírgula. Então, não posso. Ok? Quando chega aqui no 1, ok? Eu não posso mais reduzir. Por quê? Esse número que está aqui, você divide maior do que 1, mas esse maior do que 1 aqui não pode dar maior do que esse número, porque senão vai dar um número com vírgula, né? Ok? Então, maior do que 1 só tem o 2. Ok? Mas aí ultrapassa o número que está aqui. Não posso. Porque toda vez que eu dividir e ultrapassar, o divisor ultrapassar esse número daqui, que é o dividendo, o que vai acontecer? O resultado vai ser um número com vírgula. Então, essa é uma condição. O resultado desta divisão não pode ser um número com vírgula. Tá? Então, eu não posso mais dividir. Aqui eu paro. Então, o que é que eu encontrei aqui? A fração que eu não posso mais dividir. Não posso mais dividir? Não posso mais simplificar. Pessoal, eu não posso mais simplificar. Ok? Porque a condição é que para eu dividir aqui tem que ser maior do que 1. E maior do que 1 vai ser maior do que esse número aqui. Se o divisor for maior do que esse, vai dar um número com vírgula. Então, eu não posso. Tem que ser um número maior do que 2, mas que o número que eu dividi aqui não pode ultrapassar o número que está aqui. É uma dica, viu? Que eu não vi assim, pessoal falando sobre isso, não. Dica minha para vocês. Tá ok? Então, eu paro aqui. Essa fração, ela foi simplificada até não poder mais. Como é que chama essa fração que eu não posso mais simplificar? Essa fração aqui é uma fração. Deixa eu colocar aqui com outra. Essa fração aqui é uma fração. Tá aqui, ó. É uma fração irredutível. É outro tipo de fração, ok? Deixa eu colocar aqui mais para cá um pouquinho. Aqui, ó. Fração irredutível é uma fração que eu não posso mais simplificar. Então, esse número aqui eu não posso mais simplificar. Ok? Chegou aqui no 1, ó. Não posso mais simplificar, viu, pessoal? Se tiver aqui 1 aqui em cima, você já sabe, eu não posso mais simplificar. Porque eu não posso dividir aqui por 1. Porque aquela condição tem que ser maior do que 1. E se eu colocar 2 aqui para dividir, vai dar maior do que esse número daqui, que é o 1. Então, se pegar o divisor maior do que um dividendo, vai dar um número com vírgula. E o número com vírgula não pode. São duas condições. Lembra? A condição é que o resultado dessa divisão daqui não pode ser números com vírgulas. Ok? Vamos mais à frente, tá? Então, é uma fração redutível. Por quê? Porque eu não posso mais
simplificar. Ok? Bom, então eu simplifiquei essa fração aqui ao máximo. Notem que, veja, eu tinha essa fração daqui, ó, a primeira fração foi essa, ok? Essa fração é igual a essa daqui, ó, sinal de igual, ó, é igual a essa daqui. Os números são diferentes, são frações com número diferente, mas o resultado, né, da divisão vai dar o mesmo número, que é esse número aqui com vírgula, ó. Tá? Então, essa fração vai dar esse resultado e essa fração dividindo, se eu dividir, ó, se você, não vou dividir, tá? Porque essa aula aqui não é de dividir, eu vou apenas dizer que se vocês dividirem 3 dividido por 6, vai dar esse resultado aqui, ó. Se vocês dividirem 1 dividido por 2, vai dar também esse resultado. Ou seja, isso aí é uma observação, tá, pessoal? Tu lembra que eu falei que a gente, quando simplifica uma fração, a gente encontra as frações equivalentes? Essa fração é equivalente a essa. Por quê? Porque o resultado da divisão vai dar o mesmo número. Né? Quando fizer a divisão, 3 dividido por 6 vai dar este número daqui. Se eu dividir 1 dividido por 2, vai dar este número daqui. Então, essas duas frações aqui, ó, que eu quando simplifiquei, encontrei, são frações, ó, vou botar aqui bem, frações equivalentes. Que esse assunto eu vou dar mais à frente. Só vou dizer que são frações equivalentes, ok? Por enquanto, para vocês começarem a perceber que, apesar de serem frações diferentes, de números diferentes, mas ela representa o mesmo resultado. Ok? Então, elas são frações equivalentes. Vamos lá, próximo exemplo, vamos simplificar, tá? Simplificar, vamos lá. Simplificar aqui, qual é o número que eu coloque aqui, ó? Eu consigo, tem que ser um número maior do que 1, né? Então, vamos ver se por 2 dá aqui, ó. 15 dividido por 2 vai dar um número com vírgula. Então, eu não posso com 2. Vamos ver se dá por 3. 15 dividido por 3, opa, vai dar um número sem vírgula. Por quê? Porque vai dar o quê aqui? 5. Agora, aqui embaixo, ó, o número que eu dividi aqui, tenho que dividir aqui embaixo também. O número que eu dividi aqui, tenho que dividir também o número aqui embaixo. Ok? Então, 12 dividido por 3, vou botar aqui bem, vai dar quanto? 4. Então, a fração que eu encontrei aqui, quando eu fiz a simplificação, geralmente, quando a gente simplifica, a gente faz assim, ó, um risco aqui, tá? Mas é opção de vocês. Então, aqui em cima do numerador, quando eu simplifiquei, deu o número 5. E o de baixo deu o número 4. Ok? Será que eu posso simplificar? Vamos ver, ó. Dividido, eu começo com 2. Eu posso dividir 5 dividido por 2, vai dar um número com vírgula. Se eu dividir, porque o 5, ele só pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo, sem dar o número com vírgula. Concordam? Ó, o 5, eu só posso dividir por ele mesmo, que é 5 dividido por 5 vai dar 1, um número sem vírgula. E também posso dividir por 5, não, por 1. 5 dividido por 1 vai dar 5. Então, só posso dividir por esses dois números aqui. Ou por 1, que eu não posso, nesse caso aqui, a condição tem que ser maior do que 1. Então, o 1 eu já tiraria das opções. Então, eu colocaria aqui o 5. Então, eu só posso dividir esse 5 por 5 para poder o resultado dar um número sem vírgula. E aqui o 4. Se eu dividir aqui, o único número que eu posso dividir aqui é o 5. Se eu pegar aqui o 4 dividido por 5, vai dar um número com vírgula. Então, não posso mais simplificar essa fração. Essa fração vai ficar... a redução é a última fração que eu posso reduzir, mas não posso mais reduzir ela. Ela está irredutível, essa fração. Ok? Porque, ó, o único número que eu posso simplificar aqui em cima é o 5. O único. Porque poderia ser com 1, né? Para dar um resultado sem vírgula.
Mas por 1 não posso, porque a condição para dividir aqui em cima é não dividir por 1. Ok? Então, só sobrou a opção 5. Mas se eu dividir aqui o 5, 4 dividido por 5, vai dar um número com vírgula. Então, eu não posso simplificar. Então, ele para aqui, tá? Essa fração, ela para aqui. A fração que a gente encontrou é esta aqui, a última, não posso mais simplificar. Então, se é uma fração que eu encontrei, não posso mais simplificar, ela é uma fração, vou colocar aqui novamente, tá? Ela é uma fração e não posso mais reduzir a fração, irredutível, ok? Esta fração é uma fração irredutível, então ela é uma fração irredutível. É a última fração da simplificação, não posso mais reduzir, ok? Observação. Eu tenho a fração aqui, ó. Essa fração daqui, que é igual, ó, sinal aqui de igual, a esta fração que eu simplifiquei, ok? Então, esta fração aqui é igual a essa após a simplificação, né? Porque eu fiz a simplificação. Apesar de serem frações com números diferentes, mas o resultado dela é o mesmo. Qual é o resultado aqui? Quando você fizer a divisão, vocês podem fazer aí, tanto essa fração como essa fração vai dar esse resultado aqui. Então, essas duas frações aqui, ó, são frações, vou colocar aqui embaixo, ó. Essas aqui, essas duas frações aqui, ó, são frações equivalentes. Ok, pessoal? Ó, deixa eu botar aqui. São frações equivalentes, ó. Apesar de elas serem números diferentes, mas elas dão o mesmo resultado. Quando eu dividir a fração, dividir 5 dividido por 4 vai dar este número. Se eu dividir 15 dividido por 12 vai dar este número. Então, o resultado é o mesmo, tá? Então, elas são frações equivalentes. Frações equivalentes. Ok, pessoal? Vamos dar mais exemplos na frente, tá? Próxima aula.